guerra de lama, eu iria. É muito perigoso. Por que é perigoso? Porque pode acertar a lama no olho. Você tem razão. Mas, tipo, se fosse pega-pega na lama. Eu acho que dizem que quem ama é cego, né? Por eu gostar tanto de onde eu vivo, eu não vejo praticamente nada de negativo. Eu costumo dizer que nós moramos numa terra riquíssima. Prefiro morar aqui do que em Macapá. Eu não me dou muito bem em Macapá. Por quê? Se eu passar 2 dias, assim, lá já fica agoniada para voltar, porque aqui é uma vida boa. Sinceramente, não consigo me habituar à cidade. Eu gosto muito de morar no interior, eu sinto muita paz morando aqui. E, assim, o jeito da nossa convivência, tudo que a gente aprende aqui em relação a mutirões, porque aqui na comunidade eu aprendi a ter um carinho enorme pela natureza. Mas que para mim, em geral, é uma região que eu vou dizer assim, me apaixonei por ela, né? Me dá tudo que eu necessito para sobreviver e ao mesmo tempo me ensinou a respeitar, né? Porque não é só a floresta que a gente precisa respeitar, principalmente as águas, que são os maiores desafios. Porque se a gente não tiver respeito por elas, a gente mesmo perde a nossa vida, mas é porque quer. E aí isso é um aprendizado. Principalmente quando eu digo assim a questão do respeito, respeitar, conhecendo como que é a região, a Pororoca. A gente tem que saber aonde a gente vai parar, o horário que a gente vai parar, e depende de um planejamento para a gente estar com segurança. Porque se a gente parar no local errado, né, por exemplo, é diferente de quem vive na terra firme, que a gente chama rodovia, basta estacionar, acendeu a luz de alerta ali e parou. Aqui não. Se você parar em secar em uma localidade errado, né, você vai correr em risco. Você perdeu a sua embarcação e todas as outras pessoas com você. Porque quando ela vem, é um fenômeno natural da região. Trabalhar com educação no Bailique é bastante desafiador, assim, né, por conta de toda uma estrutura. O Bailique, ele é considerado, dentro do estado do Amapá, ele é considerado dentre as 2 áreas de mais difícil acesso. Bailique e Oiapoque, eles consideram as áreas de mais difícil acesso, né. Oiapoque ainda se dá o acesso por terra, aqui é só via fluvial, né? Então Bailique acaba sendo uma das áreas de mais dificuldade para se desenvolver trabalho de educação. Eles notaram, né, que os jovens que pós-ensino médio ficavam muito ociosos às vezes e não tinham oportunidades e às vezes iam para um caminho que não era adequado. Então nessas reuniões, essas conversas, eles acreditaram que uma das melhores oportunidades seria ter um curso que pudesse formar e principalmente o técnico profissionalizante para dar uma habilitação para eles para eles ficarem trabalhando na região, né? Que muitas vezes não tem condições mesmo até ir lá Macapá para estudar, né? Fazer uma faculdade, enfim, né? Um ensino superior. Então seria uma oportunidade de trazer, né, cursos técnicos, né, através dessa metodologia do CVT. Então foi adotado, foi trazido o CVT, né? Em 2015 foi assinado o projeto. Então, o nosso coordenador, ele foi convidado, ele já coordenava outros projetos que eram financiados pelo Ministério, e foi convidado a vir conhecer o Bailique, a discutir essa questão de coordenar esse projeto, e ele aceitou, né, e ele aceitando, toda a nossa equipe abraçou o projeto. Eu digo que o curso do CVT, ele me trouxe novas perspectivas. Eu tinha terminado meu ensino médio, e aí eu tinha decidido que eu não ia embora para Macapá, porque eu sou filha única, então eu me cobro muito eu acho que como o Neiva vai perder 2 filhos, eu vejo que sou eu, né? Tem que ser eu para fazer as coisas para eles.
Então eu disse que eu não ia, eu ia ficar. E aí, como eu fiquei, aquilo meio que adormeceu os meus sonhos, assim. Fiquei, né? E aí, logo depois veio o curso técnico e aquilo abriu novos leques, assim. Eu consegui ter novos pensamentos. Eu consegui entender que mesmo aqui eu conseguiria, daqui, né? Eu conseguiria estudar, eu poderia estudar. E eu me formava e eu ia tentando buscar novos conhecimentos, porque tem curso à distância, né? Tem muito curso à distância. O que prejudica mais é a internet, mas a gente dá um jeito. Amapá é uma terra rica. Infelizmente, eu falo isso sem temor. Nossas representações de poder, né, deixa a desejar. Porque o Amapá tem uma terra riquíssima, Baili principalmente, só que nossos poderes maiores não veem dessa forma, né? Difícil, talvez seja mais por conta da culpa dos governantes, né? Que não se interessam muito pelo... Na verdade, o Baili ele é meio abandonado pelos governantes. Eles não são a gente, se vocês, como vocês já vão passar, ou já passaram pela progresso, mas aí vocês, é lá que a situação é difícil, né? É difícil porque não tem energia, não tem, a saúde é precária, as pessoas vão para lá no caso de emergência, às vezes não tem remédio, é complicado. Aqui nós temos assim, nessa época agora de enchente que vocês estão vendo, o problema é cobra. Aí, tipo assim, um hectare de cobra tem que ir pra Macapá, o mais rápido possível. Porque não tem soro. Porque eu não tenho soro aqui por conta da energia, né? E nem na Antamara toda que é central também não tem soro. Acho que nem naquela progresso também não sei se tem, não. Então é um problema. Se fosse esperar pelo poder público, vocês não teriam, vocês andariam no chão, porque não teria ponte, não teria energia. Tudo que tem aqui é que a comunidade faz. A comunidade trabalha junto no mutirão. Não, ninguém trabalha sozinho. Já foi o tempo que a gente trabalhava. Hoje em dia, graças a Deus, a gente adotou esse lado de mutirão, né? Por exemplo, quem tem uma parte de trabalho, no dia que for aqui, você olha, o trabalho vai ser lá na área do rock. Aí todo mundo vem, traz o seu alimento, a gente dá o horário de se alimentar, dá uma paradinha, se reúne aqui, começa a conversar e assim vai. E quando que foi que isso começou, assim? Você falou que era antes, há muito tempo atrás, não era mutirão, né? Não. Quando foi que começou? Olha, isso começou acho que uns 10 anos. Uns 10 anos para cá. É comum você ver um povo com 100, 200 pessoas ter ali grupos divididos, cada um puxa para um lado. Aí ninguém anda. Mas a gente consegue manter uma única direção. A gente não permite, por exemplo, nós temos nossa cantina comunitária, aí não se permite que alguém entre e coloque um comércio particular, porque nós temos uma cantina tentando dar de tudo e do melhor para todo mundo. Aí se senta um outro, já começa a ter uma divisão. Se no tempo da eleição partidária, por exemplo, eu suponhamos que eu abraçasse a causa de um candidato, ela de outro, você de outro, aí o povo já é tão pequeno junto, imagine dividido. A Amazonbai ela foi criada, né, no objetivo de melhorar e organizar a produtividade do açaí, né? E de outras sementes, né? Mas por enquanto eu só estou trabalhando no açaí, né? Melhorar a coleta, né? Correr atrás de recursos, né? E organizar a questão também dentro de campo, né? E aí é essa a responsabilidade da Amazonbai, tirar o produto, né, do agricultor,
num patamar, né, bem alto para que a gente, assim, o nosso açaí seja realmente de qualidade, que é o açaí orgânico, né, que todo mundo conhece, né, e realmente a gente chegou nesse ponto. Só que, porém, ainda a gente está muito longe de ser aquilo que se prega dentro do nosso estatuto, né. Ainda está um pouco ausente dentro da comunidade, a gente não tem muita proximidade, né, assim, dentro do meu ponto de vista, né. Tem muita dificuldade de tirar o açaí dentro da nossa propriedade, ainda se tem de levar para a nossa indústria. Entendi. Você sabe quando foi criada a Amazonbai? Quem foi o responsável por criar? Olha, a Amazonbai foi criada, eu não estou lembrado do ano, mas o responsável ainda, o presidente era o Robão. Tá? Ele era daqui do Bailique? Não, ele não era do Bailique. Eu acho que ele era de Manaus, ele, o professor. E aí ele que criou a Amazonbai, só que antes disso, né, foi criado o protocolo, né, a CTB, né, o GTA, né, primeiro veio de GTA e depois o protocolo da CTB, aí foi criado da Escola Família e depois, por último, a Amazonbai. Entendi. Tá. E justamente a Amazonbai era para dar suporte à Escola Família, né, para melhorar o ensino técnico nosso, né. Que você também faz parte. Que eu faço parte. Como que... Assim, a gente tem... Alguns foram fazer graduação, né? E às vezes até concursaram, não na área especificamente de alimentos, mas fizeram graduação e passaram em concurso. Alguns trabalham na Amazonbai, vários deles, que a Amazonbai é a cooperativa, né, que faz o processamento do açaí, né, que é o açaí manejado, faz todo o processamento para produção de polpa, então trabalho na agroindústria. A Amazonbai fica na Rua Progresso? Fica em Macapá. Na região industrial. Onde Jeová, né, no Jeová, na CTB, trabalham na CTB. Alguns são produtores, né? Temos produtores de açaí, então... A energia, ela atrapalha muito aqui no Bailique, né? No Bailique todo ela atrapalha muito, porque a gente precisa da energia para tudo. A gente não faz, hoje em dia a gente não faz mais nada assim, se não tiver energia. Né? E é fonte de renda também. Fonte de renda para as famílias. E aí quando não tem energia, as famílias ficam sem ter o que fazer. Porque não dá. Não tem como, tu fica no escuro, tu não pode colocar um comércio porque tu precisa das coisas para gelar, atrapalha totalmente a vida das pessoas. Daí tu, em vez de tu avançar, tu volta no tempo. Com essas hidrelétricas, elas estão causando muita situação difícil aqui para a região de seca. Os rios estão secando. Aqui o nosso rio, o nosso igarapé aqui, ele continua. Se vocês saírem daqui, a hora que vocês saírem daqui, vocês não têm dificuldade de secar. Pode sair daqui qualquer hora, mas aí para baixo vocês não conseguem trafegar de voadeira ou de catraia ou de lancha de maré seca, porque não é só praia. É só praia, secou tudinho. Então, e aí está acontecendo a erosão, que é as terras caídas, né, que eles chamam, que está acontecendo muito para Vila Progresso, Macedônia. É terrível a situação lá, porque a grande caída de terra, as pessoas constroem as casas, com um mês já não tem mais casa, já caiu, já tem que ir puxando mais para dentro, e aí vai caindo, vão construindo, vão caindo. E aí está causando um problema muito sério aqui. Está caindo mais rápido. Caindo mais rápido. Enquanto cai em algumas comunidades mais rápido, outras secam, estão ficando intrafegáveis, sem só de maré cheia mesmo para trafegar nelas. Aqui ninguém bala em passarinho, ninguém atira próximo da vila, né? Os peixes têm a malha certa para pegar os peixes pequenos. Então, várias coisas de preservação que a gente via no Diego, a gente colocou mesmo em prática, para a gente poder, acho que, fazer a diferença dentro do Bailique, né? Ser um pouco
diferente e não esperar só pelo poder público. Também porque a gente fala assim, essas pontes são as nossas ruas. Quem quer morar numa rua cheia de buraco? Não quer sair da tua casa e sujar teu pé, não, né? Então a gente quebra um taco desse, a gente vai lá, troca. As luzes dos postos a gente compra e troca, a gente não espera pelo poder público, a gente tenta fazer um pouquinho diferente. Eu espero que os governantes possam olhar com mais carinho para a nossa região, para a nossa comunidade, para que quando for um caso de emergência e precisar, a gente possa contar com essa ajuda deles. Olha, esse processo de saúde pública ele é um processo que ele não é tão fácil, né? Pela distância que tem da capital, pelo jeito que o poder público olha para a sociedade aqui na região, o planejamento que ele faz, que nem sempre eles vêm escutar a comunidade e já vem com um planejamento pronto de lá. E com isso a gente identifica que eles não respeitam a nossa cultura e a maneira da gente viver, assim como não respeita a natureza. Porque ela não é como se fosse na terra firme, na capital, que a gente costuma dizer. Então, para ser respeitado tudo isso, principalmente a natureza, ele tem que sair com planejamento de quem é da região. Conheça a região, que eles, quando marcarem um dia de ação, de trabalho que eles vêm nas embarcações, eles sejam um dia, mas não apenas a metade de um dia. Chegar às 8 horas, trabalhar até meio-dia e ir embora. Porque não respeita. Então tem pessoas que às vezes dependem da maré, pela condição geográfica que é a nossa região. Então quem mora nas cabeceiras dos igarapés do rio, que a gente chama aqui, ele depende de maré para entrar e para sair. Um posto muito pequeno, né? O tamanho da comunidade, eu sei que é grande, e só uma pessoa trabalha. Aí precisa de mais profissional de saúde aqui. E um posto novo. Novo porque esse nosso tá... Porque como eu te falei, ele foi feito pela Marinha, a Marinha deu para a Prefeitura e a Prefeitura deu para a comunidade. Outra preocupação muito grande minha é com a questão da água salgada. Não, nem tanto para a gente tomar nosso banho, fazer nossa alimentação, porque eu acho que isso, a gente, organizado, a gente resolve. O meu medo é que um dia essa água salgada chegue lá no nosso fruto, lá no açaí, que a principal renda, não é a minha principal, mas é a principal renda de 90% do povo bailiquiense. E a água salgada já chegou aqui no Baili, já há algum tempo, mas ela ainda não chegou no fruto. Aí imagine se esse fruto salgar. Toda essa população que vai ficar desamparada sem poder vender esse produto, né? Que é um produto muito bom. Né? Essa também é uma preocupação minha. Eu nasci aqui e eu acho que eu nunca me ausentei mais do que 15, 20 dias. Como você se autodeclara? Eu tenho muito orgulho de ser ribeirinha. Quando eu iniciei uma faculdade em Macapá, eu tive uma vez assim, eu chorei e falei mesmo assim a forma como me sentia. Um colega meu, ele era do centro, ele falou, e na época quando eu fui morar em área de ponte, em Macapá. Então, fui morar com uma tia em área de ponte. Então ele começou a falar, me doeu tanto por eu estar vivendo lá naquele momento. Ele comparou indígenas com ribeirinhos, que a forma de falar era errada. Então, assim, usou, assim, sabe, toda uma questão de preconceito, toda a falta de educação mesmo. Deixei ele falar e fiz uma discussão dentro, fiz ele me pedir desculpa. Falei, você tem que me pedir desculpa. A partir do momento que eu falo algo que você entende, eu não estou falando errado, não. Mas você mora em área... Morei até hoje. Eu sou ribeirinha. Tá escrito na minha testa que eu sou ribeirinha, eu sou índia. Porque tu usou aqui, ribeirinhos índios,
era mesmo tipo de gente, não usou ainda o termo tipo de gente. O que é tipo de gente? É você morar no centro e eu ser do interior? Que te faz melhor de mim? Tu estás entendendo o que eu tô te falando? Aí ele tô. Então, qual a diferença tua pra mim? Que eu vim de um módulo? Não, eu não aceito isso. Peço desculpas de mim. Tenho orgulho das minhas raízes, sou ribeirinha assim. Minha família foi nascida e criada na beira do rio. E não tenho vergonha em nenhum momento. Então foi algo assim que eu sempre levei. Eu sempre tive isso comigo também. Ninguém pensa assim que por para mim me sentir melhor ou achar que eu sou pior que alguém, eu vou dizer, não sou, não, muito pelo contrário, eu sou do Bailique, sou do Limão do Guará, sou ribeirinha e tenho muito orgulho disso. A minha casa maior é Arraial. Porque assim, igual que eu estava brincando com vocês, eu saí faz meia hora de casa. Aí já entrei em 4, 5 casas, né? E nessas 5 casas eu entro na sala, vou botar lá na cozinha, tomo café, conversa, abraço. Porque é uma relação que é quase que é uma extensão da minha casa, propriamente dita, da minha esposa, da minha filha. Né? Onde eu chego, a gente se sente abraçado, acolhido. Então, a Arraial para mim é casa, é meu lar. Né? Tanto faz eu estar lá em casa, eu estar na casa de qualquer uma pessoa daqui, qualquer comunitário, eu estou bem. Só para finalizar, eu fico triste, por exemplo, vocês sabem melhor do que eu, que vocês acompanham as mídias, eu fico triste quando eu vejo o Bailique só tá na mídia coisas ruins, coisas feias, pobreza. Aí, no meu modo de ver as coisas, o povo do Bailique não é pobre, não financeiramente. O povo do Bailique é pobre de assistência pública. Tá entendendo? É pobre de uma educação de qualidade. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer a história da Escola Bosque, que eu não vou contar para vocês, porque vocês vão lá, vocês procuram a direção lá, que ela vai contar a história da Escola Bosque. Hoje está dizimada. Eu acompanhei a Bosque 1.300 alunos. Eu entregava produtos da agricultura familiar na Escola Bosque em 2014, 1.300 alunos. Eu não sei se a Bosque tem 200 hoje. Ela tinha, acho que 9 prédios. Não tem nenhum. Aí tudo e não foi feito nada. Não foi feito nada. Entendeu? Então o Bailique é carente, é pobre dessas coisas. O Bailique não tem um mini hospital que seja. Tem uma UBS ali que os caras têm que trabalhar mais como pajé do que como médico. Porque eles têm que mais adivinhar o que o cara tem do que comprovar com coisa, porque não faz uma ultrassom que é máquina do século passado. Né? Mas não tem aí uma máquina de bater ultrassom. Entendeu? Não tem nada. Isso é a carência do Bailique. É falta de energia. Vila Progresso está com mais de 5 anos sem energia. Tem 3 dias, passa 10 sem. Tem um dia, passa 20 sem. Tá entendendo? Essa é a pobreza do Bailique. Mas financeiramente, eu discordo quando a mídia diz que o povo do Bailique é pobre. Tá entendendo? Eu discordo, porque financeiramente o povo do Bailique não é pobre. Agora, esses trabalhos daí, desse apoio do poder público, ele é realmente. A gente sabe. Depois que o Bailique é difícil você chegar nele. Isso é difícil, vocês sabem, vocês vieram, né? Que vem a primeira vez, vixe Maria. É capaz de dizer que nunca mais vem, né? Mas depois que você chega aqui dentro do Bailique, que você começa a conhecer o Bailique, você vai ver que não é tudo isso que fala, né? Não é tudo isso que fala. Tem muita coisa boa para ser trabalhada, muita coisa boa para ser divulgada, mas ele não fala.